Muito boa tarde, como estão as coisas? Muito bom estarmos juntos. É o nosso Oração Ação, nosso grupo de estudos espiritualista, onde nós buscamos complementar a visão materialista tão comum, tão predominante em nossas vidas, com o ponto de vista espiritual. Não há porquê diminuir a importância da ciência do ponto de vista material da vida. Claro que o corpo, claro que os sentidos, claro que a matéria tem a sua importância. Mas é também evidente a importância do ponto de vista mental, psíquico, espiritual. A complementariedade das duas visões é evidente. A luta, a guerra que se estabeleceu entre razão e fé, entre corpo e mente, só mostra o primarismo, o egoísmo, a violência, que ainda predomina em todos os campos. Não há dúvida que existe um fanatismo religioso, mas também não há dúvida de que existe um fanatismo materialista, que nega tudo que é do espírito. A visão negacionista da vida, ela é anticientífica, assim como é também antirreligiosa. Os fatos precisam ser estudados. E para chegarmos a uma verdade, é como um objeto que, se for iluminado por um foco extremamente restrito, pode até nem ser compreendido. A compreensão de um objeto, a compreensão de uma coisa, a compreensão de um assunto depende de se conseguir abordá-lo sob diferentes pontos de vista. A verdade é fruto dessa multiplicidade de olhares. Negar qualquer que seja dos olhares vai nos trazer uma cegueira voluntária. Que tenhamos essa consciência, essa certeza e essa disponibilidade interior para buscarmos realmente a verdade, a nossa, a dos outros, dos fatos da vida, de tudo que acontece. Muito bem? Hoje vamos para a pergunta 483. Vamos pensar especificamente o fenômeno da insensibilidade física que acomete algumas pessoas que têm convulsão e outras situações também. Vamos lá? A pergunta de Kardec, que consta desse O Livro dos Espíritos, pergunta 483, diz assim: qual a causa da insensibilidade física que se observa em algumas pessoas que sofrem convulsão e em certos indivíduos submetidos a torturas cruéis? De onde vem essa insensibilidade? A resposta diz assim: os amigos espirituais apontam o seguinte: em algumas pessoas, a insensibilidade no corpo físico tem como causa exclusiva o efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, assim como também atuam certas substâncias. Então aqui já há um indicativo que, assim como há anestésicos químicos que atuam
sobre o sistema nervoso, tornando certas partes ou até todo o corpo insensível, também o magnetismo consegue este efeito. Certamente não é uma causa química que gera os benefícios alcançados contra a dor através da acupuntura ou mesmo do Doin. É muito mais apropriado se falar de efeitos do magnetismo, que é estimulado através do acionamento de determinados pontos do corpo, do que influência química, que nesse caso simplesmente não acontece. Então, há outras forças além das químicas que conseguem gerar o efeito da insensibilidade, e o magnetismo é uma delas. Mas continuam os espíritos. Em outras pessoas, a excitação do pensamento faz diminuir a sensibilidade. Podemos dizer que nessas pessoas a vida parece retirar-se do corpo para se concentrar toda no espírito. Quando o espírito está muito preocupado com alguma coisa, o corpo físico não sente, não vê e também não ouve nada. Isso é muito comum acontecer. Todos nós temos certamente episódios que apontam para esse sentido. E o comentário de Kardec vai também nesse sentido. Diz ele assim: nos casos de torturas cruéis, a excitação do pensamento e o desprendimento do espírito trazem uma calma e um sangue frio para algumas pessoas, que neutralizam a sensibilidade por uma espécie de efeito anestésico. Assim, são capazes de vencer uma dor muito aguda e profunda. A excitação do pensamento e o desprendimento do espírito. Vejamos nós. Muitas vezes, no calor do combate, e diríamos nós também de disputas esportivas, por exemplo, não nos apercebemos de um ferimento grave, ao passo que em circunstâncias normais um simples arranhão provoca muita dor. Todos que praticam esporte já tiveram vivências assim. As situações de guerra, como lembrado aqui por Kardec, também trazem inúmeros exemplos nesse sentido. O foco, a preocupação, especialmente quando ligada a situações limite, a situações muito importantes no conceito da pessoa, levam essa pessoa a dar tanta atenção, a dar tanta prioridade, a colocar tanta energia, tanto foco em algo exterior, que uma dor física, uma dor em seu próprio corpo, às vezes sequer é percebida. De alguma forma, as convulsões geram situações semelhantes, porque o corpo reage violentamente a situações que ele identifica como limites, mesmo objetivamente elas não acontecendo. O que interessa é como a mente, como o corpo, como o indivíduo lê uma certa situação, e não como ela é vista aos olhos de outras pessoas. A convulsão frequentemente causa espanto, apreensão
medo nas pessoas que presenciam a crise convulsiva, mas também gera medo, apreensão, pânico na própria pessoa que está vivendo a crise. De forma que acontece uma descarga química muito grande no corpo, semelhante a esses exemplos citados. As situações de guerra, que são situações de vida ou morte, as situações de disputas esportivas, as quais muitos seres reputam uma enorme importância, quase como se fosse de vida e morte. Com tal foco, com tanta adrenalina, com tanta neuroquímica jogada no corpo, muitas das dores tornam-se impossíveis de ser sentidas. É o fenômeno da insensibilidade. Muito interessante entendermos isso, não é? Muito bom. Nosso corpo e nossa mente têm uma relação que está por ser descoberta por todos nós. A ciência tem avançado muito na catalogação e no estudo das neuroquímicas, apontando essas químicas produzidas pelo próprio corpo como tendo por efeito alegria, euforia, felicidade, outras a depressão, a desesperança. Situações que agridem fortemente o corpo, ou situações que são percebidas como de agressão e de ameaça extrema, certamente despejam no corpo uma quantidade grande de neuroquímicas poderosas que levam, em algumas situações, para algumas pessoas, a experiência da insensibilidade, como foi colocado na pergunta, numa sessão de tortura, numa condição de guerra, numa disputa esportiva e também numa crise convulsiva, onde o indivíduo praticamente se sente um viajante no seu próprio carro, um acessório no seu próprio corpo, longe da direção de sua vida e com reações tão tremendas, tão violentas, que ele teme por sua vida. E essa leitura, como um mecanismo de defesa, pode levar o corpo à condição de insensibilidade. Não é difícil para a gente entender, só é necessário que nós reconheçamos a inteligência do corpo. Há um fenômeno semelhante, mas que é muito diferente desse, que fala do imobilismo, da imobilidade do corpo, quando nós nos sentimos prisioneiros de nosso próprio corpo, sem o comando do corpo. Não propriamente a insensibilidade, mas a paralisia. Ocorre muito, é muito comum
que durante o sono ou no processo do adormecimento, nós nos sintamos paralisados em nosso próprio corpo, sem capacidade de comandar um braço, uma mão, um membro. É um dos sintomas do desprendimento do corpo, do desdobramento, da viagem astral. São muitos os nomes do mesmo fenômeno. Se a pessoa passa por isso, que ela tenha certeza que, se conseguir controlar seus nervos, respirar profundamente, fazer uma oração, mas sem o apavoramento, ela poderá ter experiências curiosas, valiosas de desdobramento durante o sono. Mais uma vez, se nós, durante o fenômeno da paralisia do sono, fizermos uma leitura de algo ameaçador nos estar ocorrendo, aquelas neuroquímicas que nós falamos que podem ser despejadas no corpo na crise convulsiva também aparecerão, também surgirão e podem nos levar a situações de um retorno rápido ao corpo, como que um mergulho instantâneo, que pode gerar dor de cabeça na pessoa. São muitos os fenômenos que a mente, que o espírito provoca no corpo e que precisam ser estudados para nós podermos vivenciá-los sem desespero, sem perda de controle, aproveitando as ricas possibilidades que o espírito fornece ao ser em cada um desses tipos de situação. Nós temos visto algumas delas aqui, vale a pena estudar a fundo e encontrar a atitude mais produtiva, mais coerente, mais lógica e mais útil ao nosso autoconhecimento, ao conhecimento das leis da vida e até ao auxílio a determinados espíritos que são encontrados na pátria espiritual. É muito comum que trabalhadores do espírito encarnados, quando adormecem, sirvam, prestem serviços, ajudem pessoas. Lembrem-se inclusive de ambientes densos, de pessoas ameaçadoras com as quais esteve durante o sono, porque todos nós somos levados a, sempre que possível, ajudar, porque a ajuda é tão importante que até durante o sono os amigos espirituais nos propiciam esse fabuloso remédio. Por isso, oração-ação. Por isso, aprendizado e autotransformação. Por isso nós estamos aqui. Saudação aos amigos, Gugu Souza, sempre exercitando a sua gratidão, essa força tão fantástica para as nossas vidas. Andréa Salvatore diz assim: já aconteceu várias vezes, queria levantar e não conseguia, fiquei assustada demais. Já dei aqui, mas vou dar de novo a indicação de Wagner Borges, do IPPB, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas. Você vai ter um especialista com uma atitude muito tranquila, com grande conhecimento e grande prática em desdobramento, que nos revela
conquistas, aprendizados fabulosos através dessa ferramenta. Adelaide Dias, muito boa noite. Dileia Ballarina Escobar, boa noite. Maria Lúcia Duarte Gênia, André Santos, Enir Cajazeira, muito bom estar com todos vocês, que a gente continue esse nosso aprendizado, essa nossa busca por lucidez, por coragem, para um bom enfrentamento das situações da vida, das situações da matéria e do espírito, que, segundo Jesus, ficarão cada vez mais afloradas. Ele disse no Sermão do Monte, no sermão profético: meus filhos e filhas profetizarão. Era a palavra usada para falar dos dons espirituais que eram ligados naquele tempo aos profetas. Profetizar era não apenas prever o futuro, como hoje mais claramente queremos dizer, mas também diversos dons, como a vidência, a psicografia, as inúmeras mediunidades que acontecem desde sempre, ao tempo dos evangelhos, ao tempo de Jesus, era chamado de profetismo ou profecia. Muito bom, aprendamos sobre nossos dons. Que será de um trabalhador que nada souber de que ferramentas ele tem na sua maleta, não é? Mais efetivo, mais eficaz, mais protagonista será um trabalhador quando ele souber exatamente o que tem nas suas ferramentas e na sua caixa de ferramentas e souber utilizá-las, é claro. Um grande abraço, paz e bem para todos. Amanhã continuaremos em novo tema. Até amanhã.